Oi, eu sou a Bia e hoje eu vou analisar a personagem Rory Gilmore de Gilmore Girls. Nesse vídeo eu vou analisar esse personagem de um jeito um pouco diferente dos outros vídeos, porque nos outros vídeos eu normalmente divido da mesma maneira, tipo falando a vida antes do show, a personalidade, a aparência e assim vai. Mas nesse vídeo eu vou dividir um pouco diferente. Eu vou dividir a vida antes da série, um pouco sobre o personagem, então as 3 fases da série, que é Stars Hollow, Chilton e Yale. Também vai ter uma coisa que eu nomeei como Rory, a pobre garotinha rica. Também vou falar dos relacionamentos dela, tanto de amizade quanto de relacionamentos tipo namoro. Também vou falar uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falando, que eu considero que a Rory e a Lane não são amigas de verdade. E também como a Rory é uma péssima namorada. Todo mundo fala do Jim e do Jess e do Logan, mas ninguém para pra pensar que ela também possa ser parte do problema. Então essa categoria vai se chamar Péssima Namorada. E algumas curiosidades, mesmo que a minha opinião esteja em alguns pedacinhos em cada categoria. Só queria falar antes de a gente começar que esse é o maior vídeo que eu já fiz. E também o maior roteiro, com 13 páginas. Então se prepara que talvez esse vídeo seja o mais longo que eu já fiz. Rory Gilmore, ou Lorelai Gilmore, é a única filha da Lorelai e a primeira filha do Christopher. Os pais dela tinham 16 anos quando a Rory nasceu. Ela nasceu em 8 de outubro de 1984, às 4h03 da manhã. Mesmo que tenha nascido em Hartford, a Rory foi criada em Stars Hollow, onde a sua mãe trabalhava como empregada doméstica no Independence Inn. A Rory teve um contato limitado com seus avós quando ela era criança, geralmente só os vendo durante os feriados. Foi só quando ela começou a estudar em Chilton que os seus avós se tornaram mais presentes na sua vida. E o pai dela raramente estava por perto durante a sua infância. No início da série, ela está no 2º ano do ensino médio e quando a série termina, ela se formou recentemente na faculdade. Ela está sempre se dedicando nos estudos e se saindo bem. A Rory é uma pessoa muito introvertida, às vezes antissocial, e que se sai melhor em Stars Hollow, onde ela parece se sentir mais confortável sendo ela mesma. Ela se sente como parte da cidade. Por alguma razão, mesmo que ela seja uma pessoa planejadora e preferir saber o que está por vir, a Rory decide se tornar uma jornalista. Mesmo que seja elogiada por se dedicar no trabalho como escritora e ser boa nisso, ela vacila completamente no mundo do jornalismo de alguma forma e acaba nunca percebendo que talvez essa não seja a melhor profissão para ela. Isso acontece porque os seus avós e a sua mãe colocaram expectativas muito altas na Rory. Além disso, a Rory quer ser muito como sua mãe. E isso é comprovado quando a Rory reluta em mudar o seu caminho, ou admitir quando ela está errada, ou até mesmo aceitar que cometer erros pode ser até bom para ela. Em vez disso, ela sente que qualquer erro possa afastar ela do futuro que a sua família planejou para ela. E isso faz ela se sentir como uma pessoa muito fracassada. Não dá pra discutir que o que a Rory sempre quis foi ter uma vida confortável e tranquila em Stars Hollow. Muitas vezes, ela lê um livro ou um jornal quando ela tem um tempo livre. Ela compartilha o amor por comida e filmes com sua mãe. E também tem a mesma rapidez de raciocínio que ela. Ela é geralmente amigável e gentil, e os seus olhos azuis e as suas bochechas coradas fazem com que ela se pareça um pouco jovem e inocente. A história da Rory gira principalmente em torno da sua dedicação aos estudos, algo que a sua mãe encorajou ela desde pequena. Não me entendam mal, a Rory não foi obrigada a estudar, mas ela abraçou essa paixão como parte fundamental da sua identidade. No início do ensino médio, ela frequentou a Stars Hollow High School com a sua amiga Lane. Mas quando ela é aceita na prestigiosa escola Chilton, ela vê uma oportunidade de realizar o seu sonho de entrar em Harvard. Começando o ano, a Rory se matricula em Chilton, deixando a sua amiga Lane para trás. Durante os seus últimos dias em Stars Hollow High School, ela também conhece o Jim, o novo garoto da cidade que se torna o seu primeiro namorado. A Rory continua estudando no Chilton durante todo o ensino médio. Para pagar as mensalidades da Lorelai, ela pede ajuda aos seus pais e eles concordam em pagar com uma condição. A Lorelai e a Rory têm que ir em um jantar de sexta-feira
toda semana às 7 horas. No começo, a Rory enfrenta algumas dificuldades na Chilton, que é mostrada como uma escola muito competitiva. Ela recebe seu primeiro day em um trabalho da aula de língua inglesa com o professor Max Medina. E depois desse day, a Rory passa horas estudando para um exame de Shakespeare, mas ela acaba se atrasando porque um cervo bateu no carro dela e isso faz ela perder o exame. O Max começa a dar mais atenção para Rory depois desse incidente. Ele entra em contato com ela e oferece opções de crédito extra para ajudar ela a compensar a prova que ela perdeu. A Rory realmente se destaca em Chilton e mostra que tem potencial para ser uma aluna exemplar. Ela termina seu primeiro ano entre os 3% melhores da turma. A Rory teve um começo difícil no Chilton por causa de um grupo de 3 garotas. A Paris e a Rory brigam toda hora por causa que a Paris vê a Rory como uma rival, tanto para entrar em Harvard quanto para conquistar o Tristan, que é o amor de infância da Paris. De alguma forma, as duas sempre são colocadas juntas em trabalhos de grupo, o que leva a uma amizade meio tóxica, mas que eventualmente se torna mais positiva. Depois de se formarem, elas refletem sobre o impacto que tiveram na vida uma da outra no ensino médio. A Rory teve alguns colegas no Chilton que foram marcantes na história dela, tipo a Madeline, a Louise e o Tristan, que tinha uma queda super grande pela Rory até ser enviado para a escola militar. Enquanto ela estudava na Chilton, a Rory teve 2 namorados, o Jim e o Jess, mas estava solteira quando ela se formou. Apesar de sempre ter sonhado em estudar em Harvard, a Rory foi aceita em Harvard, Princeton e Yale. Mas ela escolhe para Yale, que foi onde seu avô estudou. Quando a Rory não consegue ajuda financeira para Yale, ela recorre aos seus avós sem contar para sua mãe. Ela pede para eles financiarem a faculdade dela como um empréstimo. O avô da Rory concorda em pagar Yale com uma condição, de que a Rory espere no mínimo 5 anos após a formatura para começar a pagar, sem juros. A Rory aceita a condição e também retorna aos jantares semanais de sexta-noite, que as duas tinham parado de ir quando a Lorelai pagou a dívida por Chilton. Depois de voltar de uma viagem de mochilão pela Europa no verão, a Rory percebe que escreveu a data da orientação errada. Em vez de ela ter uma semana até a orientação, ela precisa estar na escola em 2 dias. Isso leva ela e a mãe a se apressarem para se preparar. Com a ajuda da Lorelai e do Luke, a Rory se muda para o seu dormitório na faculdade e fica surpresa ao encontrar a Paris como sua colega de quarto. Durante seu primeiro ano em Yale como estudante de inglês, a Rory volta a ter um relacionamento com o Jim e faz novas amizades, incluindo o Marty, que secretamente tem sentimentos por ela durante toda a amizade. Através do Marty, a Rory conhece o Logan e ele vai ser o futuro namorado dela. No início, a Rory ela não gosta muito do Logan por causa da sua atitude de pessoa privilegiada e pela forma como ele trata o Marty, que trabalhava como bartender em suas festas. Mas quando o Logan leva ela para cobrir um evento para o Yale Daily News, eles se tornam amigos. Algum tempo depois, o Jim termina com a Rory quando ela chega atrasada para o encontro deles e bêbada com o Logan e os seus amigos. O Logan consola ela e eles começam a namorar. E no início é um relacionamento aberto. Mas quando a Rory fica com ciúmes dele saindo com outras garotas, o Logan percebe que se importa demais com ela para perdê-la e concorda em ser exclusivo, o que é uma novidade para ele. A Rory vai jantar na casa dos pais do Logan, apesar da desaprovação da família. O pai do Logan pede desculpa pelo comportamento da família e oferece um estágio para ela em um jornal local, que ela aceita. A Rory acredita que está indo bem no estágio e espera uma oferta de emprego durante o verão. Mas quando o estágio termina, o pai do Logan critica o seu desempenho, falando que ela não expressou bem suas opiniões como jornalista. A Rory fica arrasada e mais tarde ela convence o Logan a roubar um iate com ela porque ela só queria ir pro mar. A Rory é obviamente presa pelo crime e depois de pensar um pouco, ela decide sair da faculdade, o que causa alguns desentendimentos com sua mãe, que acredita que essa decisão é um erro. Durante seu tempo livre na 6ª temporada, a Rory vai morar com seus avós porque a sua mãe diz que voltar para casa não é uma opção. E a Lorelai acredita que eles ajudarão a Rory a continuar estudando. Eles garantiram um emprego para Rory no DAR, as Filhas da Revolução Americana,
onde a sua avó é presidente. E a Rory parece não ter intenção de voltar para a faculdade. Ela completa 21 anos e lamenta não passar o aniversário dela com a Lorelai, pois haviam planejado uma viagem para Atlantic City. Quando Jess surpreende a Rory aparecendo de surpresa com um romance que ele escreveu, eles vão jantar no dia seguinte com o Logan. O Jess confronta a Rory sobre sua vida atual e participa de um dos meus diálogos favoritos de Gilmore Girls. Eu queria tanto colocar essa cena aqui, mas por motivos de copyright eu não vou conseguir, então eu tive a ideia de dublar. Me desculpem se vocês cringearem, tiverem uma vergonha alheia, mas eu realmente queria colocar essa cena aqui de tão icônica que ela é. What are you doing? Living at your grandparents' place, being in a DAR, no Yale? Why did you drop out of Yale? It's complicated. It's not complicated. You don't know. This isn't you. You going out with this jerk, with a Porsche. We made fun of guys like this. You got him on a bad night. This isn't about him. Okay, screw him. What's going on with you? This isn't you, Rory. You know it isn't. What's going on? Por causa dessa discussão, ele a inspira a retornar aos seus estudos e a se reconciliar com sua mãe. Ela retorna em Yale na primavera. Enquanto se forma, a Rory espera conseguir um estágio no New York Times, mas recebe uma carta de rejeição e isso a desanima, pois ela esperava se mudar para New York depois da formatura. E ela até tenta ir atrás de um emprego que ela recusou. Eventualmente, a Rory aceita que não sabe exatamente para onde ela vai depois da formatura. O Logan pede a Rory em casamento, mas ela recusa, optando por manter o seu futuro aberto. Ela planeja uma viagem com a Lorelai, mas a Rory de repente chega ao jantar de sexta-noite naquela semana para anunciar que foi oferecido um emprego para ela. Ela partirá para Iowa dentro de 2 dias para ser uma repórter da campanha do Obama. A Rory deixa Stars Hollow para começar sua nova vida como jornalista após um emocionante adeus à sua família e amigos da cidade pequena. Na verdade, eu acho muito interessante a evolução da Rory durante a série, embora muitos não gostem dela como personagem. Quando somos apresentados às Gilmore Girls pela primeira vez, vemos a Lorelai como uma mãe solteira rebelde que escapou do mundo restritivo e sufocante de seus pais. Ela trabalha duro como empregada doméstica enquanto cria o seu bebê e mora num galpão. No momento que a Rory entra em Yale, ela percebe que ela tem mais em comum com o pessoal de Yale do que com o pessoal de Stars Hollow. Ela estudou no Chilton, ela teve um baile de debutante, ela tem ajuda financeira dos avós. E a Rory sabe disso, e é por isso que ela se esforça tanto para se encaixar e ser aceita. A única pessoa que nega o privilégio da Rory é a própria mãe, que talvez não gosta de que sua filha se encaixe tão perfeitamente no mundo que ela decidiu fugir. A Rory age como uma criança mimada e irritante porque ela é uma. Não se deixe enganar pelo café barato do Luke que ela sempre compra, porque, como ela mesmo diz, ela é uma Gilmore. I mean, I'm a Gilmore. Do they know that? Pode não ser uma opinião que todo mundo concorda, mas... Falando sério, a Rory nunca teve origens tão humildes quanto tentaram nos fazer acreditar. Ela já passava um tempo na casa dos avós antes mesmo de começar na Chilton, o que dá de sacar pelas referências às festas de Natal anual. Mesmo com a Lorelai tentando proteger ela desse mundo, a Rory sabia que os avós viviam numa mansão com mordomos. O objetivo dela era entrar em Harvard, então ela foi para Chilton, que é uma escola extremamente cara. É difícil acreditar que uma pessoa tão esperta quanto a Rory não soubesse o custo disso, e o quão pesado isso ia ser pro orçamento da mãe, que trabalha num hotel. E mesmo que a Rory tenha descoberto em alguns momentos que a mãe estava apertada de grana, a única vez que vimos ela agir foi quando ela arranjou aquele trampo na lanchonete. Ela até dizia pra mãe pra não se preocupar, que ela ia dar um jeito, mas nunca agiu como alguém de classe média baixa faria quando percebesse que os seus planos acadêmicos talvez fossem difíceis de bancar. Isso sempre me incomodou na história. E sobre o Logan, eu acho que ele tratava a Rory de igual para igual, tanto intelectualmente quanto em termos de classe social. Tipo, mesmo que ela se sentisse igual ao Marty, ela não teve que arranjar um emprego para pagar as contas, como o Marty teve que fazer. Rory e Lane se conheceram no primeiro dia da Rory no jardim de infância, e são melhores amigas desde então.
Embora elas sintam muita falta uma da outra depois que a Rory deixou Stars Hollow High e foi para Tilton, elas permanecem próximas e passam muito tempo juntas fora da escola. Quando a Rory se muda para Yale e passa muito menos tempo em Stars Hollow, a Lane também tem o seu primeiro confronto real com a sua mãe sobre as diferenças entre as suas paixões na vida e o seu estilo de vida. Eu, na verdade, quero falar muito sobre isso num vídeo específico sobre a Lane. A Rory apoia a Lane durante esse período e a Lane decide ir atrás do que ela quer na vida, dando tudo de si para sua banda, enquanto a Rory termina em Yale e sai para conhecer o mundo. As duas ficaram amigas quando a Lane ofereceu seu lápis de cor para a Rory e o resto é história. A dinâmica delas é baseada no humor e nos interesses em comum em literatura e música, e elas realmente se preocupam uma com a outra. Elas também parecem ser uma típica dupla de adolescentes, onde passam a maior parte do tempo juntas e não são muito populares. Elas também passam muito tempo saindo com a Lorelai e a Lane costuma ser alimentada pelas Gilmore Girls. A Lorelai também é como uma figura materna ou uma irmã mais velha para Lane. A Rory pode ter tido muitas qualidades boas. Ela era inteligente, motivada e adora ler. Mas a Rory nunca foi descrita como uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. E até a showrunner de Gilmore Girls, Amy Sherman Palladino, deixou claro que a Rory não tinha muito interesse em fazer amigos. Mesmo assim, ela teve algumas amizades duradouras, mas a mais duradoura foi a Lane. Apesar de essas duas serem retratadas como amigas íntimas, muitas vezes elas não se tratam da mesma maneira que amigas de verdade se tratam. No início da série fica claro que a Lane é a única amiga da Rory. As duas parecem ser perfeitas uma para outra, mas assim que a Rory começa a namorar o Dean, ela se torna incrivelmente egocêntrica. No episódio 8 da primeira temporada, a Lane está desesperada para contar para Rory sobre o seu crush. Mas a Rory não tá prestando atenção em nada do que a Lane tá dizendo. Ela tá focada nos livros e nas bolachas do Dean. Mas eu também entendo o lado da Rory. Ela tava no seu primeiro relacionamento e ela tava numa escola nova, tudo era muito novo pra ela. Mas eu não acho que ela precisava ignorar completamente a Lane. Nesse episódio em particular, a Lorelai é uma amiga melhor pra Lane do que a própria Rory. E isso é muito triste. E esse tipo de coisa acontece repetidamente ao longo da série. O Dean terminou o namoro com a Rory por causa que ela não consegue dizer que ama ele. Mesmo mantendo o verdadeiro motivo do término em segredo, a Rory se torna péssima com todos ao seu redor. A Lane, que sempre foi uma amiga carinhosa, ela sofre com o mau humor da Rory. A Rory não apenas deixa de perguntar sobre a vida da Lane, mas também perde o controle quando descobre que o Dean e a Lane estão trabalhando juntos em um trabalho de escola. A Rory age como se a Lane tivesse traído ela e estivesse saindo com o Dean. Mas isso acontece em todas as escolas, todos os dias. Um professor só decidiu que eles seriam parceiros em um trabalho de escola e nada de ruim aconteceu, mas a Rory tratou a Lane como se ela tivesse traído ela. Acho que vocês devem ter notado que as interações da Rory com a Lane são bastante limitadas quando a Rory começa a namorar com Logan. As pessoas que defendem a Rory podem argumentar que ela simplesmente estava ocupada em Hartford, mas ela poderia facilmente ligar para Lane de vez em quando. Isso não parece acontecer e eu acredito que o relacionamento dela com o Logan fez com que a Rory meio que abandonasse a Lane. Demorou meses para que a Lane e o Logan se conhecessem, e isso só aconteceu quando o Richard e a Emily deram uma festa de aniversário de 21 anos para Rory. Quando a Rory foi para Tilton, a Lane ficou para trás e ela se sentiu muito sozinha. E para lidar com isso, ela decidiu se tornar uma líder de torcida. Isso aconteceu em apenas um episódio e parece que depois ela deixou isso de lado. Mas nesse episódio, a Lane revelou que ela se sentia tão sozinha depois que a Rory foi embora que decidiu se juntar às líderes de torcida. Mas tinha medo de contar para Rory sobre isso, e uma amiga de verdade não teria que ficar tão preocupada em ser julgada a ponto de se recusar a contar uma parte tão importante da sua vida.
primeiro namorado da Lane foi o Henry, um garoto coreano que ela conheceu em uma festa em Chilton com a Rory. Os dois se deram muito bem, mas a Lane ainda estava preocupada com a reação da sua mãe. Então eles tiveram que manter isso em segredo e bolar muitos esquemas malucos só para os dois conversarem. A Rory ficava feliz em concordar com isso na maioria das vezes. Tipo fazer uma ligação a 3 para eles falarem no telefone. Mas quando a Lane se referiu ao seu namorado depois que as coisas terminaram, a Rory respondeu: "Quem? Uma amiga de verdade não desprezaria tanto o primeiro amor da sua melhor amiga." No final do dia, muitas vezes parece que essas duas simplesmente se separaram e que no final da adolescência e início dos 20 anos, são melhores amigas porque elas simplesmente sempre foram melhores amigas. Elas podem ter se conhecido no jardim de infância, mas as suas vidas parecem totalmente diferentes na época da série e se distanciam cada vez mais com o passar do tempo. Elas ainda podem conversar e se preocupar uma com a outra, claro, mas isso não é necessariamente o mesmo que ser amigas de verdade. Rory e Paris compartilharam uma amizade muito complicada simplesmente por causa da personalidade difícil da Paris e da sua necessidade constante de ser melhor em tudo. Isso causa problemas para Rory, que não é competitiva. E, em vez disso, ela opta por se concentrar nos seus próprios objetivos. A dupla acaba se unindo por causa da falta de interesse em festas e outras atividades típicas do ensino médio, como namorar ou beber. Isso leva a uma amizade bastante sólida que resiste até a rejeição da Paris em Harvard, onde a Rory é aceita. E resulta em ambas as meninas frequentando Yale juntas e dividindo um dormitório. Elas acabam morando juntas a maior parte do tempo lá, exceto pelo curto intervalo de tempo em que a Rory abandonou Yale. A amizade da Paris e da Rory é mais uma vez testada quando a Paris é eliminada do seu cargo como editora do Yale Daily News, vaga que é ocupada pela Rory, escolhida por uma demanda popular. Isso faz a Paris expulsar a Rory do apartamento, forçando ela a começar a morar com Logan. Madeline e Louise são amigas da Perry no Chilton. Não são alunas muito boas e demonstram mais interesse por meninos, festas e moda. Eventualmente elas se tornam amiga da Rory. A Madeline geralmente é gentil com a Rory, enquanto a Louise não se importa muito com ela. E mais tarde a Rory encontra elas novamente na Flórida, numa festa de primavera, e uma vez elas aparecem em Yale, para uma festa também, é claro. A Rory conhece o Martin no seu primeiro ano em Yale. Ele tá dormindo pelado no corredor depois de uma festa. Ela acorda ele e dá algo para ele vestir para que ele possa voltar pro quarto dele sem que ninguém perceba o que aconteceu. Após esse incidente, a amizade deles cresce e ele até admite para ela que ele tem uma queda por ela. Mas a Rory já estava apaixonada pelo Logan nesse momento. Mais tarde, o Martin começa a namorar a Lucy e ele começa a se comportar como se ele e a Rory não se conhecessem. Quando a Lucy descobre, ela termina com ele e a Rory se sente muito culpada. A Lucy e a Olivia são duas garotas que a Rory conheceu e fez amizade durante o seu último ano em Yale. As duas estudantes de arte e ela formam um tipo de amizade muito mais comum de grupo feminino, que a Rory nunca experienciou antes. Ela até as traz para casa para visitar Stars Hollow com ela, onde ela tem um pequeno colapso porque todo mundo sabe exatamente o que fazer depois da formatura, exceto ela. A Rory e a Lucy brigam por causa do Martin na 7ª temporada, mas elas conseguem resolver tudo. Antes de começar esse tópico, eu quero dizer que isso é só um resumo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo separado só sobre o relacionamento dos dois, ou sobre qualquer outro namorado da Rory, é só comentar aqui embaixo que eu vou fazer. A Rory e o Dean se conhecem quando a Rory tá deixando Stars Hollow High, o que leva ela a questionar o seu futuro em Chilton. Quando eles se conhecem, é aquele encontro clássico e fofo de filme, onde ela derruba os livros e ele ajuda ela a pegar. E quando eles se conhecem, é muito legal de ver a Rory toda faladora, por causa que ela se sente confortável com o Dean logo de cara. O romance deles é doce, começando lentamente e evoluindo para o primeiro amor da Rory, o que é comprovado quando ela tem dificuldade em aceitar o quão forte é o seu sentimento pelo Dean.
Eles parecem se distanciar um pouco depois que o Jesse se muda para a cidade e a Rory meio que começa a se apaixonar por ele, embora ela seja incapaz de aceitar isso no início. Após seu romance com o Jess, eles se reconectam e dormem juntos enquanto o Dean é casado. Após o divórcio do Dean, eles tentam namorar de novo, mas o Dean rapidamente percebe que eles não têm mais nada em comum. O Jess e Rory se conhecem quando o Jess chega em Stars Hollow depois de ser enviado pela sua mãe para morar com o Luke. Embora o Jess esteja magoado e desconfortável com a situação e não aceite ninguém, ele aceita a Rory imediatamente, apesar de tudo. Eles compartilham os seus gostos, como livros, mais tarde naquela noite no centro da cidade. Embora com seus gostos super parecidos, a Rory luta consigo mesma sobre a ideia que deveria permanecer com seu primeiro namorado para sempre, enquanto o Jess flerta assumidamente com a Rory a cada passo que ele dá. O coração da Rory finalmente vence a sua cabeça e ela beija o Jess. E alguns meses depois que eles ficam, finalmente eles começam um romance. Quando os dois estão num momento difícil da sua vida, eles se separam e se veem uma vez por ano depois, com resultados não muito bons. Algumas semanas depois da Rory completar 21 anos, eles se reencontram e o Jess superou completamente os problemas familiares sozinho e começou uma vida própria, incluindo se tornar um escritor. A Rory conhece o Logan através do Marty, quando o Logan e os seus amigos esbarram e zoam o Marty, o que faz a Rory ficar naturalmente muito ofendida. Apesar de tudo, a Rory ela fica impressionada com o raciocínio rápido e o conhecimento do Logan, e é atraída por ele. Começa a ter uma queda e tal. E todas as interações que eles tinham normalmente envolvia brincadeira e flerte. A Rory e o Logan logo começam um caso, mas descobrindo que ela quer mais, a Rory ela termina o que ela tem com o Logan, mas ela só fez isso pro Logan aceitar a ideia de começar um relacionamento sério. A Emily e o Richard gostam muito do relacionamento dos dois porque eles são amigos da família dele. E a Lorelai, ela se preocupa um pouco. Depois do roubo do barco e a mudança da Rory pra mansão, eles continuam o relacionamento normalmente. No final da temporada, Logan propõe em casamento a Rory na sua festa de formatura, mas ela recusa. Bom, eu sei que o Dean não era um ótimo namorado, mas como esse vídeo é sobre a Rory, eu queria falar uma opinião minha que eu nunca vi ninguém falar. Eu acho também que ela era uma péssima namorada. Quando os fãs discutem os namoros da Rory, muitas vezes os fãs debatem qual era o melhor ou o pior namorado da Rory e comparam o Dean, o Tristan, o Jess e o Logan. Mas e a Rory? Por que não falam dela? Dos seus 4 principais interesses amorosos, o Dean é o namorado que a Rory mais trata mal. Parte disso pode ser atribuída à idade, já que o Dean é o primeiro namorado da Rory e ela conheceu quando ela ainda estava no 2º ano do ensino médio. E também é importante notar que a maioria dos fãs de Gilmore Girls concorda que o Dean é o pior namorado da Rory. Desde o início fica bem claro que o Dean gosta mais da Rory do que a Rory gosta dele. Quando ela não consegue dizer eu te amo depois de alguns meses de namoro, ele grita com ela e termina com ela. Os dois voltam a ficar juntos no final da primeira temporada, mas na segunda temporada a Rory conhece o Jess. Por causa do Jess, a Rory e o Dean começam a se separar, o que faz com que o Dean se esforce mais na relação. Mesmo quando a Rory beija o Jess no final da segunda temporada, ela não termina com o Dean. Ela não termina com o Dean quando começa a gostar de outra pessoa. Ela beija o Jess enquanto tá com o Dean, nunca conta ao Dean sobre isso e não termina com ele depois que isso acontece, mesmo que devesse. Ela não é honesta com os sentimentos nesse relacionamento. E mesmo que isso possa ser por causa da inexperiência em um relacionamento, ainda é muito injusto com o Dean. Após o término na segunda temporada, a Rory e o Dean se reconectam na quarta, quando o Dean se casa. Os dois têm um caso e o Dean trai a sua esposa. Nessa situação, obviamente, o Dean e a Rory estão errados. No aniversário de 3 meses deles, o Dean planejou tudo. Foi um pouco exagerado, mas é bom ter um cara que toma a iniciativa. Principalmente de um cara que você gosta. Depois daquela refeição cara em um restaurante chique,
o Jim leva a Rory para um ferro velho, onde ele mostra um carro que ele fez do zero só para Rory. Ele então fala que ama ela. Ele espera pacientemente pela resposta dela, que seria um simples "eu te amo". Mas não, ela não só não fala "eu te amo", também tem um silêncio doloroso e irritante. E ela fala "eu amei o carro". O Jim acaba terminando com ela e no dia seguinte a Rory vai para uma festa e acaba beijando Tristan. Eu repito, no dia seguinte. Eu não importo se ela estava solteira naquele momento. Não se passam nem 24 horas. E me diz, como que você se sente em relação a todo aquele episódio da cesta do piquenique? A Rory acaba ficando do lado do Jess só por causa que o Jess decide gastar $95 na cesta de piquenique da Rory. E não é culpa do Jim como se ele não pudesse pagar. Ele chegou a oferecer $80, e isso naquela época. Na segunda temporada, os sentimentos da Rory pelo Jess se tornam grandes demais para serem ignorados, e o Jim termina com ela. Em termos de comunicação, o Jess é facilmente o pior dos namorados nessa área. Assim que eles começam a namorar, ele deixa de se esforçar no relacionamento. Enquanto isso, a Rory começa a sair com o Jim sem contar pro Jess. E ela espera que o Jess aja da mesma forma que o Jim. Eu acho que a Rory magoa o Jess sem querer quando ela compara ele com o Jim. E espera que ele aja da mesma forma e trate ela da mesma forma como o Jim tratava. E eu também acho que ela tira muitas conclusões precipitadas sobre o Jess, o que o machuca porque mostra desconfiança. Eu só acho que tem muitas coisas que a Rory faz nesse relacionamento que levam aos motivos pelos quais o Jess não se abre com ela. Não que é uma desculpa, se ele se sentia assim, devia ter terminado as coisas do jeito certo. Intencionalmente ou não, a Rory deu ao Jim o benefício da dúvida sobre o Jess, várias vezes, levando a desconfiança e ainda mais problemas de comunicação entre ela e o Jess. Claro, as habilidades de comunicação do Jess são tão ruins que ele deixa Stars Hollow sem terminar oficialmente com a Rory. O Logan é o melhor namorado da Rory de acordo com o público. Os dois têm interesses em comum, ele é inteligente, e ele e Rory evoluem juntos. Mas os dois eles ainda têm os seus problemas, principalmente no que se diz respeito à comunicação. Na sexta temporada, o Logan e a Rory brigam e param de se falar. O Logan vê a briga e o silêncio como um término, enquanto a Rory não. Durante esse tempo, o Logan dorme com outras pessoas, e quando a Rory descobre isso depois que eles voltam, ela fica magoada e vê isso como uma traição. A Rory então procura o Jess na intenção de trair o Logan, e os dois se beijam. Tipo, só porque o que o Logan fez foi ruim, não significa que te dá um passe livre pra beijar outro homem. Não importa o quão culpada ela possa ter se sentido depois sobre isso. Mais tarde, no revival de Gilmore Girls, A Year in the Life, a Rory trai o seu namorado Paul várias vezes com o Logan, enquanto ele trai a noiva dele com ela. Ai gente, pra falar a verdade, no fim das contas ninguém é perfeito. Nem mesmo a Rory. Como qualquer pessoa, ela tem os seus defeitos, principalmente no que se diz respeito a relacionamentos. Quando a Rory era criança, ela fazia passeios de pônei. E um dia, o pônei morreu enquanto ela estava nele. Isso traumatizou a Rory e ela se recusou a passear de cavalo com a Lorelai por causa disso. Aos 6 anos, a Rory teve aulas de líderes de torcida na escola de balé Miss Patty. E ela não torcia para nenhuma outra escola a não ser Harvard. O filho da Sookie é o seu afilhado. No dia do seu aniversário, a Lorelai sempre conta a história do nascimento dela. Ela estava no clube de alemão e francês em Stars Hollow High. Ela mencionou que fala um pouco de espanhol e francês e ela até aprendeu latim. Mais tarde, em Yale, ela mencionou que estava pensando em aprender russo. Ela nasceu durante uma tempestade de neve. A Rory não pisava em grama molhada até os 3 anos de idade. Ela não chega perto do fogão porque a mãe dela dizia que era mão do diabo. Ela levou 4 meses para aprender a andar de bicicleta. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse com certeza foi o vídeo que deu mais trabalho de fazer, mas eu tentei fazer o mais rápido possível. Foram mais de 3 semanas fazendo o roteiro. Só tô falando isso por causa que realmente deu muito trabalho. Mas valeu a pena porque foi um dos vídeos que eu mais me diverti escrevendo. Muito obrigada por assistirem.
Não hesitem de deixar o que vocês pensam aqui embaixo. Se vocês concordam com o que eu falei, se vocês discordam, qual que é a sua opinião sobre a Rory, qualquer coisa que eu vou adorar ler. Também deixem aqui nos comentários as suas ideias de próximos vídeos de análise. E pode deixar que eu vou dar uma olhada por causa que o seu pedido é uma ordem pra mim. Não esqueçam de curtir e se inscrever, por favor. Eu tô pedindo, por favor. Deu muito trabalho. Eu acho que eu mereço pelo menos uma curtida. Se inscrevam também, por favor. E eu vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Nasceu aqui, ó, branquinho, bonitinho, playboyzinho, nasceu com a vida no very easy. E conseguiu ser um incompetente em tudo! Intancável! Esse se tornou um novo normal. Todo mundo quando assimila canal de opinião, já pensa nesse tipo de coisa. Até fala.